Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Vamos meditar no capítulo do dia. Então, mais que atrasado, né? Estamos em 2 Coríntios, capítulo 10. Tem um louvor que diz assim: já existem uns tais de crentes liberais, com liberdade para fazer o que quiser. Já existem uns tais de crentes liberais, com liberdade para fazer o que quiser. Vocês têm noção que é isso? É crentes que não quer andar na segunda palavra, crentes que não quer ouvir Deus, crente que não quer pagar tempo ou gastar tempo com Deus, crente que prefere ouvir profetas ou falsos profetas dentro de igreja, ou falsos profetas dentro de onde for, né? Profeta que vem até a gente, que devemos examinar as profecias, a Bíblia diz. O próprio apóstolo Paulo falava, aleluia, que devemos buscar os melhores dons, os maiores dons, que é o dom de discernimento, dom de profetizar. Ele chegou ao apostolado por causa que ele conseguiu, aleluia, esses dons. Então ele ultrapassou os discípulos, né? Por causa das experiências que ele tinha com Deus, por causa da espiritualidade, o nível de espiritualidade que ele alcançou. Quem tem alcançado essa espiritualidade nos dias de hoje? Muito desafiador, que a gente vê muitos espiritualidade divina, muitos falsos profetas que ficam curiando as redes sociais do povo, dando direção contrária para os outros, sem mentindo, inventando. Amém? Até os sonhos que nós temos que ter cuidado, perguntar para Deus se realmente é a vontade de Deus, não é assim? Isso seja para tudo em nossa vida. Devemos estar na brecha, na direção do Senhor. E pedindo para o Senhor tirar a cegueira de muitos. Porque Deus não está em cegueira. Deus não está com pessoas narcisistas, seja homens ou mulheres, sem ação, sem visão, sem nada. Então, profecia ou profetada para casamento não é confiável. A pastora Sarashiva fala isso, e muitos profetas e muitos servos de Deus também falam. Porque o correto é o namoro, o casamento, o que for, começar pela amizade. Não deu certo, não serviu, porque se não serve para ser amigo, não serve para ser namorado, não serve para ser marido, não serve para ser doido, não serve para ser nada, não é assim? Crente faz a obra de Deus casado ou solteiro, dentro de igreja ou sem ser dentro de igreja, sendo mulher ou homem, e adversário se converta, sejam repreendidos pelo Senhor. Só não podemos compactuar com o pecado, nem apoiar pecado e nem julgar a muitos, né? Como alguns querem julgar, botar julgo. Hoje mesmo eu dei um grito aqui com a mãe, porque às vezes quando eu estou estressada eu grito, porque mulher é assim, né? Na verdade tem homens também assim. Não tem problema de ser. Muitos falam porque o homem grita é narcisista. É não. Nem todo grito é de narcismo. Grito é de estresse, grito é que não aguenta mais, grito é de quem não gosta de ser controlado, que você não gosta de ser controlado. Então se você é uma mulher e não gosta de ser controlada, principalmente por falsos profetas, ou por pessoas que ficam controlando, porque minha mãe quer controlar até uma luz que eu ligo, uma ring light. Você tem noção que é isso? Você conviver com pessoas assim é terrível. Eu não posso falar nada que fique o tempo todo me controlando, deixando nervosa. É minha mãe, faz tudo por mim praticamente. Mas ao mesmo tempo é uma super proteção. Pra que isso? Eu não sou bebê. Então não tem homem nem mulher cristão que goste disso no mundo. Só se for um idiota ou uma idiota, né? Porque acha que eu sou idiota ou uma bebê. Por mais que somos ingênuos para algumas coisas. Fala que quem tem autismo é ingênuo, né? É inocente. Eu e meu irmão talvez seja assim. Toda a minha casa é assim. Ou toda a nossa casa é assim, sem malícia, sem maldade. Ou porque é crente, né? Há muito tempo. Ou porque nascemos no evangelho. Aí somos assim. Porque eu tive um noivo, ele falava que eu era aérea. Ele tinha vindo do mundo, né? Aí talvez era mais desenrolado. Aí eu era aérea por ser lerda, né? Por ser aérea. Enfim. Focamos na palavra, que é o que importa, né? Que é o que nos garante a vitória, que é o que nos garante a salvação. Mas não devemos julgar ninguém. Como eu acabei de falar agora há pouco no Insta, né? Que fico por... Pessoal, às vezes eu escuto uma mensagem. Eu fui aqui próximo a um ponto que tem... Pegar um lanche. Aí... que eles não fazem entrega, né? É na esquina da minha rua. Aí tem a igreja próxima, né? Que é quase na esquina da rua. Só atravessar a pista, então escuta tudo. Aí o pastor, ou sei lá, a pessoa que tava pregando, tava falando
sobre Jonas, a de bairro, né? Sobre Jonas, que era pra mim estar dirigindo, né? Mesmo solteira, né? Aí, pregando sobre Jonas, que Jonas estava fugindo, que o costume é esse, né? Deles manipular, gente, manipuladores de altares, é assim. Gosto de manipular o povo, falar o que Deus manda, viver e andar com o Velho Testamento, que Jesus dê sabedoria ao povo, que Jesus dê gino ao povo, que Jesus dê amor ao povo, que Jesus tire o mal do povo, não é assim? Porque existe a falta de sabedoria, a falta de amor, a falta de limpeza, a falta de tudo. Só que Jesus nos ensina tudo isso na palavra, porque Jesus nos ensina a ser com Ele, a ser limpo, a ser santos, a ser purificados, a ser libertos e livres. E livre de todo e qualquer jugo, não é assim? Então, o texto vai nos dizer. O tema vai dizer, Paulo defende a sua autoridade apostólica. Se não é que eu já fiz, né? Que é muito importante esse... Mas o 11 vai dizer, os falsos apóstolos. Então, a gente tem que ter cuidado com muitos pastores, com muitos obreiros, com muitas mulheres. O que pregam nos altares ou na internet, onde for, manipulando o povo. São pessoas que... Parece que por trás tem uma capa, um mal que domina eles. Igual o demônio fofoqueiro. E às vezes você passa algo aqui, no estado aqui, e no outro estado as pessoas já sabem. Quando você comunica nas redes sociais é uma coisa, né? Como eu falei hoje, eu falava hoje pra minha prima. Quando ela tava fazendo a minha unha, eu falei assim, nós não podemos julgar quem vive no segundo casamento. Nós também não podemos apoiar, porque a Bíblia fala que ele abomina o divórcio. A Bíblia fala que o próprio Jesus fala que Deus, né, sempre abominou o divórcio. O próprio Jesus falou que só pode casar com a repudiada, com a rejeitada, com a abandonada, com a traída, ou vice-versa, que isso serve para os homens também, né? Na lei de Deus é igual. Quando morrer. Então, quando ficar viúvo, muitos não querem andar na verdade. Muitos não querem andar na verdade porque o espírito do demônio já dominou. O espírito das trevas, né? O espírito do Velho Testamento querendo passar a mão como fosse normal. Deus sabe que cada um passa, é isso que eu falo, mas não devemos julgar, mas também não devemos apoiar, devemos pregar a verdade. E cada um vive como quer, né? Assim, Deus que irá julgar, Deus que tem que falar com cada um, Deus que tem que mostrar. E muitos pastores têm levantado e se levantam para falar a verdade, né? Na minha casa, o primeiro... Então, eu tava falando agora há pouco que na minha casa tem um exemplo há muito tempo, né? De uma cunhada, ou do cunhado com a minha irmã. Eles tinham um filhinho. Tiveram um filhinho. Graças a Deus que ele não teve filho com uma pessoa que ele chegou a casar. E esse casamento foi anulado em 8 dias. Ele não gosta que fale isso. Talvez alguém da minha família não goste que fale isso. Mas crente tem que andar em sinceridade, na verdade. E Deus é que vai mostrar o que é certo e o que é errado. Deus não, ninguém da terra pode julgar ninguém. Nós temos que ser um livro aberto. Ninguém é obrigado a contar sua vida, né? Mas se queremos contar, quem quer nos julgar se converta. Porque o mesmo era adolescente com ela. Eles queriam namorar, mas o pai não queria porque ele não era crente. Jogava bola, enfim. Ele foi ver sua vida em São Paulo. Ele foi viver sua vida em São Paulo. Enfim, trabalhando, se prostituindo, jogando. Vida no mundão. Mas se Jesus tinha esse projeto para eles, né, a família, ele chegou, aceitou Jesus lá e casou com uma pessoa de lá. Mas esse casamento foi anulado. Então é diferente de um divórcio ou de algo que acontece, traição, ou isso e aquilo. Deus é que sabe o que foi que houve, e eles também. Então é com eles e Deus. E, de repente, antes disso acontecer, um profeta se levantou. Eu era bem nova, né, na época. Até porque, quando esse casaram, eu tinha 14 anos. Um profeta se levantou, que pra mim é tudo falsos profeta, né, a maioria. E ele disse assim,
que iria mostrar o dela em sonho. Ela estava apreensiva, com 26 anos e tal. E eu, 10 anos mais velha do que ela, ainda não tô apreensiva, né? Eu quero casar com uma pessoa boa, uma pessoa que vale a pena, se for a vontade do Senhor. Porque eu sempre quis, né? Nunca deu certo por causa dos falsos profetas dentro de igreja. Então, eu fiquei esperando, ó, coisas que eu nem sabia que o correto, como a pastora Shiva fala. Tem que casar com um amigo. Eu tive muitos amigos e nunca namorei. Por quê? Porque eu esperava em Deus, esperando na profetadas de falsos profetas. E não era Deus. Então, talvez eu perdi algumas oportunidades de namorar com amigo. Até porque todos sempre me machucavam com palavras. Então, se amigo machuca com palavras, por que eu iria casar? Por que eu iria namorar? Por que eu iria ficar? Crente tem amigos de verdade. Crente anda na verdade, não é assim? Hoje que o mundo tá diferente. Hoje que o mundo tá que nem loucos. Aí, a mesma vai ter um sonho. E ela teve o sonho com quem? Com o moço da adolescência. Ela já tinha sido noiva, não deu certo esse noivado. Namorou outro, quase que noivava, também não deu certo. Aí, por que eu poderia dizer que é Deus e não é Deus? Eu não sei se foi Deus que deu o sonho. Não sei se foram os falsos profetas que manipulam as igrejas capas, que podem entrar na nossa mente ou nos nossos sonhos e dizer e achar que é Deus. Não podemos julgar. Eu tenho muitos sonhos e eu falo: Senhor, os meus sonhos são de ti ou os sonhos são das trevas? Mas tem muito sonho que acontece. E a Bíblia diz que, que o Senhor dá sonhos e visões aos seus. A Bíblia diz também que nos últimos dias iria derramar seu espírito de uma forma tão grande que velhos, crianças, jovens iam ter visões e sonhos. Porque ainda não estamos vendo isso? Nós sabemos que tem pessoas que têm sonhos, que têm visões, que têm... Mas não tem esse monte de gente dessa forma. Como o Senhor falou que nos últimos dias ia derramar esse espírito e muitos iam profetizar. Muitos iam ter sonhos e visões e revelações. E por que não estamos tendo? Porque está faltando busca, porque está faltando direção, porque está faltando posicionamento, vida devocional, intimidade, tempo gasto na presença de Deus. Porque às vezes as distrações nos tiram do foco. As distrações nos tiram da ligação com o Espírito Santo. Aí talvez porque nós temos autismo ou alguma coisa do tipo, falam, né? Que somos sensíveis e às vezes podemos ter alguns sonhos, algumas coisas. Só que não é. Isso é bíblico, ó. Isso é dos antigos. A Bíblia diz que os profetas eram assim. José do Egito teve 2 sonhos, em qual o Senhor mostrava como fosse ele, seus pais e seus irmãos. E os seus irmãos e os seus pais se curvavam e ele ficava de pé. Olha aí, chamado pastoral. Olha o chamado pastoral, queira ou não da Quessinha. Os pais tinham que se curvar, os irmãos tinham que se curvar, os irmãos da igreja tinham que se curvar, os pastores do ministério tinham que se curvar, porque é a escolha de Deus. Eita! Deus escolhe como quer, do jeito que quer e na hora que quer. E se o ministério não aceita, se a família não aceita, Deus aceita, porque Deus não rejeita. Aí saiamos do ministério, aí saiamos de perto de parentela, porque profeta dentro da sua casa não tem honra, o próprio Jesus falou. Ó. Aí José do Egito era um jovem temente a Deus, um jovem obediente, um jovem que lutava para ser fiel, mesmo muitos tramando no oculto, muitos tentando tirar do foco, muitos tentando tirar do caminho. Quem são os Joséis hoje em dia? São poucos, né? São os coroas que lutaram para ser fiéis, mas não conseguiram por causa dos enganos. Dentro do próprio ministério, muitos agindo
com maldade? Ou sem a direção de Deus, ou ouvindo vozes ao contrário? Jesus nos ajude a obedecer ao Senhor. E Ele mostra para nós o que é errado e o que não é. E ninguém se meta na vida de ninguém. Ninguém se meta na vida sentimental de ninguém. A não ser que seja caso de abuso, caso de nazismo, caso, aleluia, que a pessoa, que é um caso extremo, né? Que nos trata mal. Porque quem ama não trata mal, né? Assim, nós sabemos que quem ama não trata mal. Quem nos ama quer a gente do jeito que a gente é. Se eu tenho tendência a engordar, alguém vai ter que me amar com tendência a saber que eu tenho essa tendência a engordar. Por mais que eu não goste de ser gorda, por mais que eu não quero estar gorda. Um dia eu vou emagrecer em nome de Jesus, se Jesus não voltar, né? Mas alguém tem que entender que é assim, né? Quando a gente ama com isso ou sem isso. A Bíblia diz. O próprio texto de casamento vai dizer, quando vão falar, né, que a gente ouve muito dos casamentos, é na alegria, é na tristeza, é na saúde, é na doença, é na pobreza e na riqueza. Então, é com cabelo ou sem cabelo, é com gordura ou sem gordura. Não é assim? É com na bonança ou na escassez, porque quem ama é para viver Bíblia. Crente é para andar no amor de Cristo. Crente é para ser como Jesus quer, porque crente não quer viver como Jesus quer. Que é desafiador viver como Jesus quer. Mas tem que viver. Aí, a minha irmã vai ter um sonho com esse moço, né? Ó, com pouco tempo ele aparece. E não é que pede ela em casamento, ela aceita? E tinha acontecido isso, né? Desse cancelamento. Porque ele tomou talvez uma direção contrária à vontade de Deus. E o Senhor permitiu. Ou esse sonho foi Deus que deu, ou foi as trevas manipulados. Não podemos julgar. Minha mãe, o que eu falo? O que custa falar? O que tem eu falar? Isso é um exemplo que serve para muitos, porque muitos pastores aí metendo pau no divorciado, metendo pau no segundo casamento, metendo pau. Gente, é para meter o pau em traidor. É para meter o pau em traidora. É para meter o pau em enganador. É para meter o pau em enganadora. Mas, segundo casamento, divórcio, deixa que Deus julgue. Por mais que a Bíblia diz, Deus abomina o divórcio, quem soubesse não se divorciava. A maioria dos divórcios é porque há traição, já perceberam? A maioria dos divórcios é porque há nazismo e fala que as pessoas que a maioria que trai são narcisistas. É mentira. Tem muitas pessoas que são boas e traem. É falta de vigilância, é falta de caráter às vezes, mas às vezes é o espírito maligno das trevas, do oculto, que ficam vigiando. Muitos ficam vigiando no espiritismo, no ocultismo, fazendo maracutaia para casar e se separarem. E os casais não vigiam. Eu sei que aquele que ama de verdade, aquele que luta para ser fiel, aquele que luta para andar como Deus quer, não cai. Eu penso assim. Só os que realmente já tinha conflito, já tinha brecha, né? Já tinha muita coisa. Aí é só um pé para o diabo entrar com a seta da feitiçaria. Os feiticeiros que fazem macumba, porque a gente sabe que existe esse grupo, né, que vive em trevas, querendo impedir, entulhar a nossa vida ministerial, impedir a nossa vida profissional, não quer que a gente saia do buraco. São pessoas invejosas, são pessoas que estão terríveis. Então, eles nos dão a oportunidade de emprego, a gente fala 1000 vezes, eles não dão. Eles, né, parece que manipulamento do povo, porque nós temos capacidade, sim. Muitos de nós temos capacidade, sim, de exercer nosso ministério e termos um emprego, uma cadeira, numa prefeitura, onde for. Se alguém não nos dá, é porque está manipulado pelas trevas, pela inveja, primeiramente, né? Que a gente pode auxiliar qualquer pessoa, qualquer, né, em qualquer área. Porque maior é Deus para nos capacitar. E para que tem as capacitações, e para que tem os treinamentos, e para que tem... que alguns precisam de suporte. Quanta manipulação. Às vezes só quer dar um emprego através de concurso, isso e aquilo. Quanta manipulação nesse estado. Então, quando a gente observa isso, quando a gente vê que ela teve um sonho, e nesse sonho pode ter sido realmente Deus.
mas pode ter sido toda um engano, uma mentira. Esse sonho pode ter sido Deus, mas esse sonho pode ter sido um engano, uma mentira, toda uma manipulação por trás do sistema, né? Porque essas igrejas são sistemas. Então, como confiar? É isso. De tanto engano, tanta enrolação. Como confiar se o Senhor não abriu os nossos olhos verdadeiramente? Certo dia, eu era bem jovem, né? Fizeram uma profetada dessa. Ah, é que o céu é do Rio Grande do Sul. Você vai ser usada no louvor. Olha, eu sempre tive dificuldade pro louvor. Não é que eu não quero, eu tenho muita vontade de aprender a cantar, mas eu tenho muitos desafios. E a profetada era: você vai ser usada no louvor. E eu sempre fui dentro da igreja, né? Pelo menos era líder de louvor, né? Ajudava pessoas piores do que eu. Que as pessoas tinham mais dificuldade do que eu. Por aí vocês tiram. As igrejas de interiores que ninguém ajuda, que os grandes não querem ajudar os saúde, né? Só quer venha. Mas ajuda, manutenção, não mandam ajuda. Então a gente fica dentro de buracos, fazendo missões, fazendo a obra de Deus, e às vezes precisando de uma oportunidade, às vezes de uma prefeitura, para trabalhar, até para ter mais recursos para liderar as crianças, liderar a juventude, liderar as senhoras, enfim, assim o que Deus quiser colocar em nossas mãos, a igreja. Quanta coisa feia, quanta coisa errada nesse estado, que precisa do juízo de Deus. Não é nem só da justiça da terra, mas o juízo de Deus. A justiça de Deus é a melhor, né? Aí a profetada que eu recebi um dia, eu falo que é profetada, né? Que eu recebi um dia, que o meu ministério era no louvor. Era porque eu já exercia desde criança, né? Praticamente. Sempre fui à frente das crianças, sendo professora, auxiliar de professora, desde nova. Regendo com 14, 16 anos, ensinando os adolescentes. Auxiliava uma professora, cheguei a auxiliar na adolescência, numa sala de adolescente. Então, eu sempre tive um ministério para o louvor, para o ensino, para a intercessão, e o diabo tem raiva dessas coisas, né? Então, esse chamado é quem tem o chamado, vamos dizer, de servo, de pastor, é de quem ama, é de quem quer ver as coisas. Evangelista, enfim, missões, tudo é missionário, tudo é título, né? Eu sempre falo, é título. O próprio apóstolo Paulo falava que não gostava que chamasse ele de apóstolo. Ele falava, sou mestre. Então nós somos mestres pela graça e misericórdia. Mesmo às vezes não nos dando, sabe o quê? Recursos para ter feito uma graduação. Sim, porque os recursos é tão pouco que não dá. Nunca deu para fazer graduação. Nunca tivemos a oportunidade certa. Nem as pessoas certas. Sim, só entulhadores invejosos, usurpadores, narcisistas que são loucos. Não vê a sua necessidade. Só vê o seu umbigo. Homens e mulheres desse jeito dentro da igreja. Até fora, né? Na cidade onde tiver região. Jesus converte essas pessoas. Então você não tem um dinheiro para você descansar. Você não tem um dinheiro para você viajar. Você não tem um dinheiro para nada. Nem para cuidar da saúde, praticamente. Nem para cuidar da saúde, praticamente, para emagrecer. Mas vamos exercer o nosso chamado, o nosso ministério. E quem não quiser e quem não entende, se converta. Porque nós temos que trabalhar conforme a nossa configuração. Às vezes, quando a gente não entende, a gente até tenta estudar algo, fazer algo. Mas, às vezes, a gente vai entendendo a nossa configuração e vai vendo, isso aqui não vou exercer. Porque isso aqui é melhor para mim. Então, se isso aqui é melhor para mim, quem está ao meu redor, ou quem é da cidade, ou quem é da região, tem que aceitar a minha escolha. Tem que aceitar que eu quero ser assim. Porque quem não nos aceita, ou quem quer nos controlar a todo custo, são narcisistas. Bom é que Jesus nos controle. Bom é que Jesus nos guie, como guiava os servos do Senhor.
Então não podemos julgar ninguém nem condenar. Então não podemos julgar ninguém nem condenar porque está no segundo casamento, porque está divorciado. Mas podemos falar que divorciado não pode namorar, divorciado não pode casar, porque a Bíblia que diz, é assim que não devemos apoiar, devemos ensinar pela palavra. Mas se aconteceu esse caso, que é um caso extremo, e às vezes aconteceu talvez com alguém, né? Um exemplo, às vezes serve para outras pessoas. E se foi o Senhor que permitiu, quem é alguém para questionar? Quem é alguém para julgar? Porque ninguém sabe a vida de ninguém, né? Quando eu falo, existem narcisistas, homens e mulheres. Não podemos julgar. Agora, Deus ama a família, a sociedade. A família é a base da sociedade. Então, às vezes, quando não dá certo com um, dá certo com o outro. Porque assim o Senhor talvez permita. Isso não é a minha vontade falar isso. Isso talvez não seja a vontade do Senhor Jesus. É o que está na Bíblia. Diz que é rejeitado, rejeitado. Diz que o abandonado é o abandonado. Diz que o divorciado, a divorciada. É mais ou menos isso. A pessoa que foi traída, ela não pode casar. Se casar com ela, que casar com ela, que casar com ele, comete adultério. O texto é tão claro, né? Nós queremos manipular. É por isso que quem casa, ou antes de casar, tem que saber fazer a escolha correta. Que Deus abra os olhos de muitos, né? Às vezes a gente não tem essa maturidade de olhar para uma pessoa. Minha mãe sempre disse, se viesse com emblema na testa. Minha mãe diz assim, se viesse com emblema na testa era muito fácil. Ela sempre disse assim, que Deus lhe deu um convertido, porque existem muitos convencidos. Ela sempre fala assim, Deus lhe deu um convertido, porque há muitos convencidos. Conflitos, todos os casais, todos nós temos, como eu falei. Às vezes nosso temperamento nos leva a dar um grito. É diferente do soco, né? A não ser que às vezes a gente tem vontade, quando a gente fala que tem vontade de socar uns, que a gente é melancólico. Então, quando alguém nos faz raiva, quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, a vontade que a gente tem é dar um soco, principalmente a quem age com trapaça e com mentira. Como o próprio ministério, muitos agem assim, a vontade que eu tenho é de dar um pau. Para terem vergonha, porque perdoar é uma coisa e conviver é outra. Lhe humilhar é uma coisa e você aceitar a humilhação é outra. Agir com trapaças, agir com mentira, agir com inveja é uma coisa e você aceitar é outra. Porque a gente tem que saber. Porque a gente tem que saber o nosso valor, né? Narcisistas que agem assim, né? Com mentiras. Narcisistas é que mente. Então existem muitas mulheres narcisistas e até líderes espirituais. Espirituais só se for manipulado pelas trevas, né? Por Deus não. Quem tem a mente de Cristo, que anda na verdade, anda na verdade, anda na verdade, anda na verdade. Não faz trapaça. Não manipula para ver se a pessoa é fiel ou não. Não. Chega até você. Conversa com você. Conversa com os pais. Conversa e age. Não manipula, não fica sistema vigiando. Não fica, porque crente não é assim. Isso não é de Deus. Que Deus tenha misericórdia dos inocentes, que Deus tenha misericórdia dos ingênuos, que Deus tenha misericórdia, né, dos bons. E os maus se veja com Jesus. Há muitos prepotentes, há muitos prepotentes, muitos orgulhosos, que o Senhor é que convence e converte, né? Então Jesus, Ele nos ajuda a ser manso e humilde. Então nós não devemos desejar o mal para essas pessoas. O Espírito Santo é que trabalha, que muda, porque nós somos chamados para fazer a vontade do Senhor. Então as pessoas que foram chamadas para fazer verdadeiramente as coisas do Senhor, e às vezes até que anda na verdade, tem sido muito machucado, tem passado muitas pressões psicológicas, fica a nossa mente, as nossas áreas abaladas, né? Assim, fica a vida sentimental abalada, a vida profissional abalada, vida financeira abalada. Então não julgue ninguém. Quem foi chamado para fazer a obra de Deus passa muitas situações adversas. Eu vivo assim abalada psicologicamente, emocionalmente. Por quê? Porque além de fazer a obra de Deus, se levantam as feitiçarias, os feiticeiros com inveja, com maldade que eles fazem
para o povo de Deus, principalmente nessa região aqui, é demais. Então, Jesus guarde os fiéis. Jesus guarda os inocentes. Jesus guarda aqueles que foi chamado para fazer a sua vontade aqui na terra. E nos ajude a fazer até o fim. Mesmo falhando, porque não somos perfeitos. Ele nos capacita, nos revista do seu fogo, da sua graça. Nos deu um ânimo, uma virtude. E cada um conserta o seu altar. Se está no segundo casamento, como a Bíblia diz, deixe. E viva só, toma a tua cruz e segue. Tem filho com outro em outro casamento, é melhor você tomar a sua cruz e seguir sozinho. Se quiser se reconciliar com o cônjuge, se reconcilie. É melhor obedecer do que sacrificar. É muito difícil, né? O apóstolo Paulo falava que os virgens era bom não tocar em mulher. Que as meninas virgens era bom não casar, não tocar em homem. Por quê? Porque ia ter tribulação na carne. Então quando a gente passa por abuso. Então, o apóstolo Paulo era um homem que ele tinha um exemplo, ele dizia, que se muitos fossem como eu. Ele era um homem virgem, pelo jeito. Aí ele dizia assim, se todos os jovens virgens não casassem, fosse como eu. Quisesse ser como eu, para evitar tribulações na carne. Porque quem passa abuso, quem passa por abuso, quem passa por engano, tem tribulação na carne. Então, por isso que às vezes nós queremos casar para evitar a tribulação da carne. Porque é difícil e desafiador para nós vivermos santidade em obediência. Sem tocar em homem. Homem sem tocar em mulher. Viver conforme Deus quer. Então ele dizia, é virgem? Ah, se pudesse não tocasse em ninguém. Não beijasse ninguém. Para evitar tribulações na carne. Porque nós somos carne. Aí ele dizia, nem todos, né, podem receber esse ensino, a não ser aqueles que foi castrado pelo próprio Deus, como ele praticamente foi. E a Bíblia fala de 3 tipos de eunucos, né? O eunuco castrado por Deus, o eunuco que era castrado na época do reinado dos reis, né, que castrava por causa com o rei com ciúme da rainha, aí castrava às vezes algum moço, aí coisa feia, né? Para não tocar, com medo de tocar na rainha, porque às vezes tinha aqueles homens que ajudavam a se vestir, isso e aquilo, né? Então, praticamente, e tem outro tipo de eunuco que eu esqueci agora. Sei que esses 3, acredito que o apóstolo Paulo era um eunuco por Deus, era castrado por Deus, ele não tinha desejo sexual ele não tinha desejo nem pensei que o apóstolo Paulo não tinha desejo nem para homem, nem para mulher. Olha isso. É uma pureza muito grande, né? Talvez o disléxico é assim, o autista é assim, é pura, inocente. Mas quem já tem desejo, quem já tem um olhar, já sabe o que é um corpo bonito ou não, ou que gosta ou não, né? Porque às vezes tem umas pessoas que não gostam de quem é mais cheinha, já tem outros que gostam de quem é mais cheinha. É questão de gosto ninguém discute. A maturidade, né? Às vezes é menino ainda, não tem a maturidade suficiente para aprender, para não olhar a aparência, que às vezes a aparência pode enganar, às vezes pode ser linda, não julgando, não generalizando, mas é demônio. Pode ser lindo, mas às vezes é demônio. Não generalizando, pode ser linda, mas pode ser demônio. Não generalizando. Tem muita gente linda e gente boa, né? É só a forma de nós olharmos o outro com empatia, com o amor de Cristo, com a verdade da palavra. Não como muitos por aí, né? Que só olha a aparência e não vê o que está no coração. Isso que o Senhor queria dizer. Muitas vezes o Senhor já falou comigo pela palavra dessa forma. Não olha a aparência, olha o que está no coração. E eu nunca fui de olhar a aparência, porque eu sempre olhei assim. Enquanto muitos julgam alguém tatuado, a Kessinha não julga, nunca julgou. Enquanto alguém julga um gordinho, Kessinha nunca julgou. Enquanto alguém julga um magro, Kessinha nunca julgou. Porque eu sempre
gostei de olhar pro coração. É claro que tem pessoas que são lindas. E o que é lindo a gente fala é linda, é linda. Mas a gente deve olhar. Mas a gente deve olhar além. É isso. Então que Jesus dê sabedoria ao povo. Que Jesus ensine o povo a andar na verdade. Que Jesus ensine o povo a ser como Jesus quer. Então, segundo os Coríntios 11, vai nos dizer os falsos profetas. Porque são muitos e a gente tem que pedir discernimento para não cair nos enganos deles. Nem nas direções ao contrário à vontade do Senhor. Cada um de nós tem que ouvir a palavra de Deus. A voz de Deus. Cada um de nós tem que lutar para ouvir a voz de Deus. Senhor, me dá a tua direção. Tantos já ouviram, Pai. Tantos que ouviram a tua direção até para casar. Isso é muito bonito, isso é muito lindo. Mas como é difícil, Jesus. Mas o Senhor dá sinais, o Senhor fala pela sua palavra. O Senhor traz à memória o que precisa ser trazido. Nos ensina a viver como tu queres. Não deixe trilharmos caminhos que não conduzem ao Senhor. Porque o Senhor, às vezes, eu já sempre falei isso, né? Existem várias pessoas compatíveis. Existem várias pessoas compatíveis conosco. Então, às vezes, o Senhor dá direções, nos permite escolher. Mas tem coisa que o próprio Deus escolhe. Tem algumas pessoas que foi o próprio Deus que escolheu. Ou escolhe. Mas, às vezes, Ele nos dá o livre-arbítrio. Tá aqui, ó. Você pode escolher. Não deu certo? Tem aqui, ó. Pra você escolher. Eu penso assim, que meu Deus é assim. Mas eu vou unir propósito, eu vou unir o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero. Porque essa é a minha vontade. Eu sondo o coração de cada um. Então não adianta alguém dizer que é melhor estar só do que mal acompanhado porque é inveja. Não adianta alguém dizer isso e aquilo porque é inveja. É gente frustrada, é gente que não tem noção. Então entra aqui, ó. Então entra aqui, ó, e sai aqui. Porque Quercinha tem identidade. A Quercinha tem identidade e sabe que tem que andar nos caminhos do Senhor. E só dá e Quercinha só recebe o não do próprio Deus e não de ninguém. Não de falsos líderes que não têm intimidade com o Senhor. Não de falsas mulheres que não têm intimidade com o Senhor. Porque a gente tem que andar na direção do Senhor. Bom, é andar em sinceridade, em obediência, obedecendo a Deus. E lendo e comendo a palavra, não por ninguém. Então, quem comeu, ou quem come a palavra, os ensinos de apóstolo Paulo, luta para viver como ele ensinava. Então, o texto vai nos dizer, tomara que me suportasses um pouco na minha loucura. Olha isso que ele dizia. Tomara que alguém me suportasse na minha loucura. Porque para Paulo, para muitos, Paulo era louco. Que quando a gente ouve a voz de Deus, alguns acham que nós somos loucos. Ou que nós temos algumas experiências. A Bíblia diz que o poder de Deus realmente é loucura. Então que nós possamos pedir essa loucura. Essas direções do Senhor. Porque isso é maravilhoso. Ser louco por Jesus. Louco para entrar no céu. Louco para ser obediente. Louco para ser fiel e morar no céu.